Rússia anuncia importantes avanços na Ucrânia, principalmente na região de Kharkiv e também Donetsk. E a pergunta que fica é, será que vai dar tempo das armas ocidentais chegarem no território ucraniano depois do pacote de ajuda de quase 60 bilhões dos Estados Unidos? Vai lembrar que o Zelensky ele mudou algumas políticas de recrutamento, incidindo inclusive sobre a sua popularidade. O que está rolando? Ele pede para que os ucranianos voltem para a Ucrânia para defender o país. Enquanto isso, o Stoltenberg, que é a liderança da OTAN, faz uma visita a Kiev, ao Zelensky, e pede por mais ajuda dos países ocidentais. E fala sobre a polêmica. E os caças F-16, hein? Quando que eles vão chegar? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre o Macron, que muda ou tenta mudar a política nuclear dos franceses, compartilhando armas nucleares com os outros países para formar uma espécie de guarda-chuva nuclear na União Europeia. Será que isso foi bem aceito na França, sim ou não? E para finalizar, pessoal, falar um pouquinho sobre a pressão que existe em cima do governo Biden. Os dados, eles são assustadores. O Trump aumenta a sua popularidade, a gente tem uma série de manifestantes nas universidades, mais de 50 universidades nos Estados Unidos, passando por manifestações em prol da Palestina, pressionando o governo Biden, que aprovou um pacote de cerca de 25 bilhões de dólares. E enquanto isso, a gente tem a operação em Rafah se aproximando, o Benjamin Netanyahu podendo ser condenado pelo Tribunal Penal Internacional, e ao mesmo tempo os americanos ficando desesperados para pedir para o Hamas aceitar um cessar-fogo que, segundo o Tony Blinken, feita por Israel. A proposta é uma proposta até que relativamente generosa. Vamos entender o momento complicado da política americana, que inclusive lembra bastante 68, quando então o vice-presidente dos Estados Unidos, democrata, que concorria à presidência, perdeu para o republicano Richard Nixon. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio. E caso você queira eventualmente contribuir para o canal, seja membro, galera, que isso ajuda demais, ou faça uma contribuição via chave Pix. Se você não puder, não quiser, galera, seu like e engajamento já tá sensacional. Belezinha? Então bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, como eu falei para vocês na introdução, se a gente pegar a fotografia do momento, a guerra entre Rússia e Ucrânia, há uma fotografia muito negativa para o lado ucraniano, porque os números de homens, eles são muito superiores da Rússia frente aos ucranianos. Inclusive, há uma reportagem até do New York Times que coloca que o Zelensky, ele vem mentindo no número de baixas ucranianas, para tentar estimular com que mais pessoas participem do conflito com os russos. Não morreram tantas pessoas assim, enfim e tal. A Rússia, galera, com certeza faz isso do outro lado também, né? A gente está no momento de guerra híbrida, de uma guerra informacional. É muito difícil ter acesso exatamente ao número de mortos. Numa guerra, a primeira coisa que morre sempre é a verdade, né? Dos dois lados, uma coisa importante. E, ao mesmo tempo, a gente tem, galera, a Rússia fazendo novas convocações, novas mobilizações, e sabendo que nesse cenário geográfico de um clima um pouco mais ameno, passou o inverno do continente europeu, derreteu o gelo, hoje é um campo que está secando com a vinda de temperaturas maiores, é a chance da Rússia fazer avanços. E lembrando que os Estados Unidos, eles aprovaram um pacote de 60 bilhões, a gente teve a Austrália aprovando mais alguns pequenos pacotes, a Espanha também repassando equipamentos, que devem chegar no futuro próximo. Então a Rússia vê esse momento como um momento assim super importante, antes que os ucranianos eles se fortaleçam mais para fazer uma contraofensiva ou para resistir à ofensiva da Rússia. E a gente fala em questão de semanas. Os primeiros equipamentos eles já devem começar a chegar, inclusive, na próxima semana, segundo os Estados Unidos. Claro que a logística é muito complicada, tudo tal, né? Mas a gente fala até de Patriot, por exemplo, de sistemas de mísseis de longo alcance, até 300 quilômetros, sendo disparados agora para os ucranianos, entende? Então, é o momento em que a Rússia ela vai tentar se aproveitar. Segundo as informações, até do próprio Syrskyi, que é o atual chefe das Forças Armadas, a situação ficará bem complicada até meados de maio, quando a Ucrânia vai conseguir se reerguer. E a gente teve avanços, principalmente próximo de Donetsk e também de Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Ucrânia e um ponto extremamente estratégico para os interesses da Rússia. Professor, isso quer dizer então que a Ucrânia está totalmente comprometida? No momento, sim. A ideia, a esperança é que o Ocidente ajude num futuro próximo. A Ucrânia, além dos equipamentos, precisa também, como eu falei para vocês, de homens, né? Precisa de soldados. Havia previsão de França, Polônia, países bálticos, até colocarem tropas da OTAN na Ucrânia. Não acho que isso vá acontecer, tá?
Mas o Zelensky, meio que prevendo que isso não ia acontecer, começou primeiro a mudar as regras de mobilização interna, permitindo um escopo maior de pessoas, inclusive algumas que não necessariamente estariam sob condições adequadas para participar de um conflito, e vários ucranianos que estão fora do país foram suspensos os seus serviços consulares. Por exemplo, na Polônia, país vizinho, que recebeu a maior parte dos refugiados ucranianos. Hoje, a Ucrânia está numa situação de lei marcial. Homens de 18 a 60 anos estão impedidos de sair do país. Mas é óbvio que existe, né, galera? Então, segundo a Ucrânia, ele está fazendo com que as suas áreas consulares espalhadas pelo mundo não forneçam mais ajudas em documentação, em auxílio, em qualquer tipo de prestação de serviço, para ser uma mostra, olha, o ucraniano que está fora do país, volte para combater ao lado dos ucranianos. A gente precisa de você para vencer a Rússia. O Stoltenberg, que é a principal liderança da OTAN, inclusive foi para Kiev, nesse momento, para tentar mostrar um certo apoio para o Zelensky, para a Ucrânia. Ele basicamente, pessoal, criticou não só a postura dos Estados Unidos, que demorou quase 6 meses, né, para conseguir fazer o repasse de verbas mais adequados para a Ucrânia, em equipamentos, enfim, mas também os europeus, que tinham prometido uma certa quantidade de recursos, munições, e não cederam para o Zelensky. Ao mesmo tempo, teve um ponto que eu sempre falo para vocês, tá? Que é o principal diferencial. É que deixou de ser num passado recente, porque a Ucrânia ela estava tão comprometida em todos os setores, no setor, por exemplo, de defesa aérea, no setor de número de artilharia, de munições, no setor, por exemplo, de soldados, né, inclusive para lutar no campo de batalha. Mas no momento em que a guerra estava mais equilibrada, existia um ponto de grande diferença entre russos e ucranianos, que é a questão do poder aéreo. É a principal diferença, com certeza. E os caças F-16, mesmo que em pequeno número, para o que eventualmente seria importante num conflito contra os russos, ele vai ser importante. Cara, você não ganha um conflito contra uma superpotência como é a Rússia, ou pelo menos deixa de perder, né, num conflito com a Rússia, se você não tem um sistema de caças adequado. Os MiG-29 obsoletos, cedidos ali pela Polônia, pela Eslováquia, pelos outros países, não estavam dando conta. Existem vários militares que estão sendo treinados pelo Reino Unido, pelos Estados Unidos, para os F-16 que não chegam. A previsão, segundo a OTAN, ficou agora para maio e julho, para ver se realmente eles vão chegar. De novo, o número pode não ser suficiente. E lembrando também que algumas pessoas estão falando, professor, então agora vai chegar os equipamentos, não só a Ucrânia vai se defender, mas como vai fazer uma contraofensiva. Segundo o Sirski, isso não é possível, o mais importante é frear o avanço da Rússia. Porque, segundo ele, a Rússia hoje avança em todos os pontos, em toda a frente de batalha, com um número de militares muito mais numerosos. A preocupação em relação à segurança da Europa, ela é grande, e eu diria que tem um país que está se comprometendo principalmente nessa luta, nessa narrativa, né, de fortalecimento da defesa europeia. E esse país é a França. Tanto que o Macron, inúmeras vezes ele já colocou que era importante ou seria importante colocar soldados da OTAN no território ucraniano, não necessariamente para a defesa da Ucrânia, mas porque, segundo Macron, se a Rússia vencer na Ucrânia, a Rússia pode querer ir para cima da Geórgia, pode querer ir para cima da Moldávia, região da Transnistria, pode se interessar pelos países bálticos, Letônia, Lituânia, Estônia, Polônia, e aí já estamos falando de membros da OTAN. Então, ajudar a Ucrânia é uma defesa da Europa. E o Macron, a gente sabe que a França é um dos poucos países que tem armas nucleares próprias dentro do continente europeu. E a União Europeia, né, dentro da União Europeia. E a França, por exemplo, ela está querendo colocar, segundo Macron, uma política de dissuasão em vários países europeus, repassando algumas armas nucleares, ogivas nucleares, para os seus parceiros mais próximos da Rússia. Penso eu, Tagara, que deve ser, possivelmente, os países bálticos e a própria Polônia. Só que isso já começa a reverberar em algumas consequências negativas dentro da própria França. E olha que interessante, quando rolou as eleições na França, o Macron, ele tinha dois principais opositores, o Mélenchon, ou Mélenchon, que é um cara mais de esquerda, e a Marine Le Pen, que era uma senhora mais à direita. O Macron, ele representava tudo aquilo que era, vamos falar assim, sabe, ele não tinha aquele engajamento da população. Mas como para o segundo turno foi a Marine Le Pen contra o Macron, todo mundo que votou no Mélenchon falou, meu, melhor votar no Macron, que é um cara mais de centro, do que ele votar na Marine Le Pen. Então, o Macron acabou ganhando, mas não porque gostavam muito dele, mas sim porque a opositora era a Marine Le Pen. Mesma coisa, se fosse o Mélenchon como o opositor do Macron,
possivelmente o Macron ia ganhar. Mas não porque essa direita mais nacionalista que vota na Marine Le Pen gosta muito dele, e sim porque o outro era o cara ainda mais oposto. Então Macron já subiu, está assumindo a presidência da França, né? Sem o apoio muito legítimo do parlamento, com o parlamento completamente dividido, e sem grande apoio das massas. É um governo altamente questionado, que tenta se colocar como uma liderança da União Europeia nesse momento em que a Alemanha parece mais frágil. Também com Olaf Scholz não gozando de toda aquela credibilidade, com algumas contestações, né, do SPD, inclusive, do partido ali alemão, tá? O Macron, então, nesse momento, fazendo essa proposta, gerou grandes críticas, tanto da esquerda como da direita francesa, alegando que isso significa redução da soberania francesa. Alguns deputados, inclusive, colocaram que a proposta do Macron, ela fere os princípios do que significa a França, porque ele está indo contra os interesses nacionais da França. Porque, segundo eles, o Macron começa discutindo, vamos colocar ali ogivas nucleares nos países europeus, tal, enfim. Logo mais ele está falando sobre ceder, inclusive, a cadeira da França no Conselho de Segurança Permanente do país, que abrir mão de suas armas nucleares nesse momento de grande tensão internacional é abrir mão da soberania enquanto país. E aí, pessoal, vocês concordam? Se fossem vocês, presidentes da França, seria mais interessante manter as armas na França ou tentar proteger todo o continente europeu contra uma eventual agressão dos russos, hein? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, mas não menos importante, eu diria que a situação do Biden, a gente já vem falando isso há bastante tempo, está altamente comprometida. E os números, eles começaram a apresentar isso. Se a gente for comparar, por exemplo, a popularidade das medidas do Biden em relação ao conflito Israel-Palestina, se em janeiro 34% aprovava, agora a gente tem números próximos de 28%. A popularidade do Biden tem 60% da população desaprovando o seu governo e 40% de aprovação. As últimas pesquisas mostraram uma diferença entre Biden e Trump aumentando mais. E eu diria que é porque o Biden ele está sendo colocado contra a parede, principalmente nas questões geopolíticas internacionais. A sua base eleitoral, quem vota nele, vê que o Biden talvez não esteja tão comprometido com essas pautas. Como assim, professor? Por exemplo, talvez vocês tenham visto aí nas mídias internacionais, a gente também comentou aqui no canal, que os protestos nas universidades dos Estados Unidos estão cada vez maiores, inclusive na Universidade de Colômbia, que talvez seja a principal referência, tá? Mas a gente fala de protestos em mais de 50 universidades americanas. Essas universidades, na prática, o que elas estão pedindo é para que os Estados Unidos deixem de apoiar Israel. E não só os americanos, tá? Mas que os americanos e as empresas americanas que têm algum tipo de negociação, algum tipo de investimento, por exemplo, tanto no setor bélico, visto que um pacote de 26 bilhões de dólares foi aprovado para Israel, junto com o pacote com os ucranianos, ou façam investimentos e alguma atividade ligada a Israel, também deixem de financiar. Ou seja, nós não estamos, segundo esses universitários, tá, financiando um possível genotranã contra a população palestina. Só que, claro, tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque em vários casos, isso já está saindo da questão de Estado e indo para a questão um pouco étnica. A gente tem relatos de estudantes, professores, enfim, judeus, que alegam que estão sendo perseguidos somente por serem judeus. E entendam, você não pode confundir o que é o Estado de Israel do que é a população judia. São coisas completamente diferentes. Da mesma maneira que você não pode criticar, sei lá, um islâmico que mora no Brasil pelas atitudes do Hamas, você não pode criticar um judeu pelas críticas à postura ao Estado de Israel. Uma coisa é o Estado ou até o governo que comanda o Estado naquele momento. Outra coisa é a população judaica. Então as confusões elas estão muito grandes. Se o Biden ele reprime as manifestações, parece que ele está indo contra essa população mais jovem, essa população mais progressista, mais pró-Palestina, que é a base dos democratas, cara, convenhamos. Os mais jovens, via de regra, não gostam muito, pelo menos os mais progressistas, das políticas do governo Trump. Mas se ele deixa muito isso acontecer, isso pode desaprovar, inclusive, a base eleitoral dos judeus, que também foi importante para a eleição do Biden. Os judeus não são totalmente republicanos, como muita gente pensa, tá, nos Estados Unidos. Aliás, os judeus foram até importante base para a fundação ali, para a formação do que significa o Partido Democrata nos Estados Unidos. Então ele está numa encruzilhada em saber quem apoiar, e isso vem refletindo nos seus índices de aprovação. Lembrando, pessoal, que Israel está sendo, inclusive, agora mesmo, tá? As mídias, várias mídias, o New York Times, o The Wall Street Journal, as mídias israelenses, inclusive, colocando que o TPI, o Tribunal...
E, aliás, a própria questão também do possível banimento do TikTok, e lembrando que o banimento não é uma proposta somente dos republicanos, aliás, dos democratas, mas também dos republicanos, talvez ao combate à China seja um dos poucos temas, né, que reúne os anseios democratas e republicanos, mas é uma proposta que está sendo feita no governo Biden. Então, os mais jovens podem começar a implicar com o Biden. E lembrando, como eu falei para vocês, que os mais jovens, via de regra, são mais democratas que republicanos. Na Penal Internacional, pode condenar não só o Benjamin Netanyahu, mas outras lideranças de Israel, como Israel Katz, como o Galan, por exemplo, responsável pela defesa, por crimes de guerra. E aí a gente pega algumas das coisas que teriam sido cometidas, como, por exemplo, privar o povo palestino de alimentação, o uso de valas comuns. A gente tem, pessoal, ataques a jornalistas, a ONGs, ataques a áreas que foram demarcadas como seguras por Israel e que estão sendo atacadas deliberadamente pelo país, entende? O professor sabia, tá vendo? Mas o Tribunal Penal Internacional não condena o Hamas, só está condenando Israel. Cara, vocês entendem que um erro não anula o outro, né? Eu sempre falo isso para vocês. Condenar os ataques que estão sendo feitos contra os civis palestinos não é a mesma coisa que defender o Hamas, né? A geopolítica não é 880, existem vários tons de cinza aí no meio do caminho. E você, que não quer ver o mundo de maneira tão radical, saiba que maniqueísmos nem sempre fazem parte, aliás, quase nunca fazem parte do que significa a geopolítica. Então dá para você criticar a atitude do Hamas, principalmente no dia 7 de outubro, e ao mesmo tempo criticar algumas atitudes que Israel vem tendo, inclusive contra alguns princípios aí internacionais. Só que olha a complicação. Por mais que Estados Unidos e Israel não façam parte do Estatuto de Roma, né, que garante ali, galera, o Tribunal Penal Internacional, a gente tem uma série de países que são aliados de Israel e aliados dos Estados Unidos que são signatários. Se o Benjamin Netanyahu ele for de fato condenado, significa que ele fica junto, por exemplo, ao Putin. E aí, ele não pode participar de grandes eventos internacionais de países que sejam signatários do Estatuto de Roma. Você vai ter um rompimento, ou pelo menos uma dificuldade do estabelecimento de relações diplomáticas com uma série de países importantes da comunidade internacional. Então, isso pode ser um pesado fardo para o governo de Israel, que vem sendo cada vez mais pressionado pela comunidade internacional, tá? Então, é um momento complicado para os Estados Unidos. Lembrando, pessoal, que, além de tudo, a gente não pode esquecer, tá? Que a operação em Rafah, que é aquela cidadezinha que fica bem ao sul da cidade de Gaza, está em vias de acontecer. A cidade de Rafah, ela conta hoje com mais ou menos ali 4 batalhões do Hamas, segundo Israel, e por isso que ela deve ser atacada. Só que, geograficamente falando, quando você olha, está na cidade no extremo sul ali da faixa de Gaza. Não pode sair pelo Egito, a população ali, não vai sair por Israel. De um lado você tem o mar Mediterrâneo, não tem muito o que fazer também, né? E para cima, a gente tem hoje imagens de satélite mostrando que o chamado corredor Netzarim, que é a parte mais estreita da faixa de Gaza, você tem Israel se preparando com as suas tropas, colocando ali um pouco mais de militares, tecnologias e tal, para fazer como se fosse uma espécie de impeditivo, para que essa população volte em direção ao norte da faixa de Gaza. Para mim, me parece, tá? E a gente fala, não sou só eu, você pega, por exemplo, a própria Kamala Harris nos Estados Unidos, que não tem muito para onde os palestinos escaparem, e uma eventual incursão na cidade de Rafah. A gente fala de uma cidade que tinha menos de 250 mil pessoas e agora conta com mais ou menos 1,4 milhão. É praticamente um campo de refugiados, embora existam sim, muito possivelmente, batalhões do Hamas. E aí, o que Israel vai fazer? Se fizer a operação, o Antony Blinken falou, tá? A gente está tendo nesse momento o Antony Blinken e outras lideranças participando do Fórum Econômico Internacional ali em Riad, na Arábia Saudita. E ele deixou bem claro, Israel ainda não apresentou para a gente quais são os planos que eles têm para fazer aí as suas ofensivas em Rafah, quais são os planos de evacuações civis. A gente não pode concordar com o plano se Israel ainda não mostrou para a gente qual é a proposta oficial. Ele não pode falar que apoia, porque isso vai fazer ele perder o Oriente Médio e perder ainda mais a popularidade com essa população mais jovem, mais progressista, que via de regra não votaria no Trump. Os Estados Unidos, por exemplo, agora está condenando parte das FDI, das forças israelenses, justamente para dar uma espécie de satisfação. Olha, eu também não concordo com esse extremo nacionalista de Israel, com algumas, inclusive essas condenações, segundo os Estados Unidos, tá? Elas são baseadas em coisas que aconteceram até no dia, antes do dia 7 de outubro, em ataques contra assentados, de assentados judeus na Cisjordânia, contra palestinos que ocupam não só a Cisjordânia, mas também a faixa de Gaza. Então, os Estados Unidos está meio que contra a parede, tentando agradar os dois lados,
ainda mais em ano eleitoral. E claro, né, pessoal, o Trump sorrindo de orelha a orelha, porque ele sabe que isso eventualmente talvez não aumente a sua popularidade, mas com certeza vai fazer cair a popularidade do governo Biden, tá? E lembrando, galera, que tem outro ponto importante também, hein? A própria Arábia Saudita, a gente sabe que Israel vinha pelo menos ali, né, junto ao governo dos Estados Unidos, principalmente durante o governo Trump, os acordos de Abraão, tentando restabelecer alguns acordos com alguns países árabes. Com os Emirados Árabes, né, que você teve ali, por exemplo, com alguns outros países também que são um pouco mais, vamos colocar assim, menos contrários à política de Israel. Só que talvez um dos mais importantes, que era a Arábia Saudita, estava tentando se aproximar. Os Estados Unidos estavam mediando a situação, o governo Biden estava mediando a situação. Com os ataques que aconteceram no dia 7 de outubro e com a incursão israelense na faixa de Gaza, os acordos recrudesceram demais. E a Arábia Saudita, Bin Salman, aparentemente está colocando quase como se fosse um ponto estratégico. Israel, se você fizer a operação em Rafah, a gente não estabelece relações diplomáticas. E para Israel, pô, galera, seria super importante, tá? Restabelecer relações diplomáticas com a Arábia Saudita, que é uma grande liderança do Oriente Médio, liderança da OPEP, liderança dos sunitas, que ocupam ali a região, pelo menos grande parte, né? Você pega a Liga Árabe, grande parte das reuniões são mediadas também pela Arábia Saudita, entende? Então seria importante restabelecer essas relações diplomáticas. Mas existe talvez uma chance disso não acontecer. Nesse momento, como eu falo para vocês, está rolando em Riad, na Arábia Saudita, esse país tão sintomático das relações geopolíticas atuais, o Fórum Econômico Internacional, e aparentemente Israel fez uma proposta para o Hamas. O Hamas está enviando representantes para o Egito para negociar junto ao Egito, Estados Unidos e também o Catar, que geralmente fazem as mediações, o aceite ou não de uma proposta de cessar-fogo de Israel. Aparentemente, essa proposta de cessar-fogo, ela conta com 40 dias de cessar-fogo, fim das hostilidades, em troca da libertação de reféns. A gente não sabe ainda quais são os reféns, quais seriam libertados primeiro, qual seria a quantidade desses reféns, se o Hamas vai apresentar uma lista de quem ainda está sob, né, enfim, quem morreu, quem não morreu, enfim, como que vai ser feito isso. São coisas muito preliminares. Mas, segundo Antony Blinken e o próprio David Cameron, ou seja, Estados Unidos e Reino Unido, é uma proposta muito vantajosa. E, galera, vocês entendem que para os Estados Unidos seria perfeito os rolaços de cessar-fogo? Pelo amor de Deus, para de se atacar. Israel, não faça operação em Rafah. O Hamas também aceita um cessar-fogo para que você tenha um fim das manifestações, por exemplo, nas universidades. Eu falei para vocês na introdução, olha como as coisas combinam. Em 68, também durante um governo democrata, você tinha uma série de protestos se espalhando pelas universidades, inclusive Colômbia, contra a guerra do Vietnã. E isso fez com que o então vice-presidente que se alçava à candidatura à presidência, o Herbert Humphrey, ele acabasse sendo bastante questionado, e não só por isso, mas também por isso, o Richard Nixon, o republicano, acabou sendo eleito. Por uma pressão, galera, entenda. Pô, os democratas se gozam ali por ser um pouco mais de centro-esquerda, né, enfim, tal, pô, mas fazem atitudes tão belicosas quanto os republicanos. Óbvio que isso acende na população mais progressista nos Estados Unidos uma ideia de que talvez sejam dois presidentes muito similares. Então isso culmina assim numa queda de popularidade. Professor, quer dizer então que vai ter um cessar-fogo? Segundo os Estados Unidos e o David Cameron, são propostas assim muito tentadoras. Não temos acesso aos detalhes. O que eu posso falar para vocês é que o Hamas, ele parte de algumas premissas para aceitar um cessar-fogo. Ele fala, por exemplo, de um cessar-fogo permanente, não provisório, de um livre retorno das pessoas deslocadas às suas áreas de origem, sendo que o corredor Netzarim está sendo ocupado militarmente, então não acho, né, que Israel vai deixar os palestinos voltarem livremente para o território do norte de Gaza, e também sobre um acordo de troca de prisioneiros que seja considerado justo. Fora que Israel também fala que o seu objetivo é a eliminação do Hamas. O Hamas, óbvio, que não vai aceitar um acordo que prega a eliminação do seu grupo. Então vai rolar o cessar-fogo? Galera, não sabemos, tá? Porque possivelmente se for um cessar-fogo provisório, o Hamas não aceitará. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Em relação às universidades, a Sorbonne, que é uma universidade francesa, também começou a ter um agrupamento ali de manifestantes pró-Palestina. A polícia reprimiu de maneira violenta, tá? Então, aparentemente, foi dispersado, pelo menos a maior parte. E agora, nos Estados Unidos, possivelmente enquanto eu gravo para vocês, tá? Isso vai aparecer. A Universidade de Colômbia deu até determinada hora para eles saírem de lá. Senão, eles vão tirar a força. O que vai acontecer? Talvez isso incendeie ainda mais as manifestações contra o governo democrata. Biden está em maus lençóis. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like e se inscreve no canal.
Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.